Estamos de volta com o seu ITN, brigadão por estar com a gente em mais uma semana. E o final de semana foi tenso na política. Arimateia Souza já está por aqui. Boa noite, Ari. Boa noite, Olá, boa noite para vocês, boa noite, telespectador. Com um detalhe, viu? Foi tenso, mas os candidatos ao segundo turno, ao governo da Paraíba, não foram os protagonistas. Primeiramente, é bom citar o episódio nacional envolvendo o ex-deputado Roberto Jefferson. Algo abominável, porque, além dos ataques desmedidos a uma ministra do Supremo Tribunal Federal, todo o desdobramento foi algo que colide frontalmente com os princípios democráticos, com a civilidade, enfim. Mas aqui na Paraíba não ficou muito longe. Comecemos pelo deputado estadual reeleito Tião Gomes, do PSB. Ele resolveu levar no limite a defesa que faz do voto para o ex-presidente Lula nesse segundo turno. Vamos acompanhar o conselho não, na verdade foi a avaliação que ele fez sobre o voto dos pobres do segundo turno. O pobre, o humilde, que vota contra Lula, merece uma pizza. E quem vota em Lula, vota em João. E quem vota no 40, vota no 13. Convenhamos que não é o tipo de argumento para se defender um partidário, um aliado, no caso do ex-presidente Lula, o deputado Tião Gomes, conhecido pela sua contundência verbal, nesse caso, flagrantemente passou da conta, né? Mas a gente tem escutado tantas coisas também absurdas, né, Ari? Agora ele protagonizou outro fato de repercussão nacional, né? Exatamente, foi na cidade de Guarabira, e aí envolveu o bispo diocesano lá de Guarabira, Dom Aldemiro Sena dos Santos. Ele resolveu aproveitar a tradicional missa do domingo para, na sua pregação, na sua homilia, adentrar nesse campo, nesse terreno já muito tenso do debate político eleitoral que o país trava, e, nas suas palavras, fez sinalizações claras da sua identificação também com a candidatura do ex-presidente Lula. Antes de contar em que desagou isso, vamos escutar o que ele disse. Digna para viver, e isso só é possível com terra, teto e trabalho. Nesta direção, sabemos qual governo que incentivou como nunca a agricultura familiar com direito à terra para o plantio e o cultivo de alimentos para suprir a mesa dos brasileiros. Isto mesmo. Quem criou Minha Casa Minha Vida, que deu abrigo digno a milhões de brasileiros que jamais teriam um teto sem o incentivo e subsídio do governo. Essa tensa pauta política desagou em inconformação com alguns dos fiéis que assistiam à missa lá na cidade de Guarabira e que não se sentiram agasalhados, sintonizados com as palavras do bispo de Guarabira, e ao final da celebração foram tomar satisfação com o bispo lá de Guarabira. Outro episódio que, como falou Poli há pouco, ganhou repercussão nacional, ou seja, 2 episódios na Paraíba, volta a pontuar o que disse no início, sem o envolvimento direto dos candidatos ao governo do estado no segundo turno, que acabaram projetando a Paraíba de forma não muito elogiável nesse debate político nacional. É bom lembrar o seguinte, que a separação entre Estado e Igreja aconteceu alguns séculos atrás. E essa mistura que se observa novamente no pleito deste ano, principalmente no pleito presidencial, é um retrocesso não de anos nem de décadas, é um retrocesso de séculos na pauta social e política de todo o mundo. É uma evolução flagrante, lamentável que tenhamos mergulhado
resgatando, exorcizando essa inter-relação não recomendável entre religião e política. E eu vou fechar isso citando o seguinte aspecto, esse assunto. Já existem em 7 estados a judicialização dessa mistura inflamável entre religião e política. 7 estados já estão com ações tramitando na justiça para tentar mediar ou mitigar os efeitos dessa confusão insana que é esse processo eleitoral deste ano em todo o país. E para fechar, um número interessante do jornal Valor Econômico na edição de hoje. Segundo o jornal, se todas as promessas, vou até me virar para cá para citar o número precisamente, se todas as promessas que foram feitas até agora pelo ex-presidente Lula fossem consumadas nos próximos meses, na eventual vitória dele, seriam necessários recursos extras nos cofres da União de 144 bilhões e 400 milhões de reais. E todas as promessas feitas até agora pelo presidente Bolsonaro implicariam a concretização plena em recursos necessários adicionais de 147 bilhões e 600 milhões de reais. Ou seja, tem muita espuma nessas promessas. Qualquer um que ganhar vai ter muito trabalho para arrumar esse dinheiro, né? Certamente. E amanhã, no Dia da Democracia, a gente traz muito mais sobre esse assunto de misturar ideologias, lideranças religiosas, políticas, né, Ari? Obrigada a você. Obrigado, viu? Até amanhã.